Olá, gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre o ser humano. Você ainda acredita no ser humano? Você ainda confia no ser humano? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. O ser humano é a espécie que se apresenta na Terra com corpo, alma e espírito, de uma forma física primorosa. É o primata mais abundante na Terra. O ser humano é dotado de características, virtudes, defeitos e valores. A palavra Homo sapiens, que dá origem ao termo ser humano, já significa homem sábio. Já no seu conceito, ele já é nobre. Homem sábio. Essa palavra vem do latim, Homo sapiens. O ser humano desenvolve ferramentas, cultura, linguagem, habita numa estrutura social, no seio da família, no seio de parentes, no seio político, no ambiente, no seio de amizades. A sua estrutura de valores é formada por normas, condutas, rituais. Ele pode influenciar o meio ambiente, pode se desenvolver, pode ampliar a ciência, pode conhecer mais a filosofia das coisas, pode ter uma religião, pode desenvolver e ampliar os fenômenos da natureza, ou seja, ele pode manipular a natureza, querendo ou não, e ele evolui. É uma espécie que evolui e se diferencia das demais espécies habitadas na Terra, porque o ser humano tem inteligência. E aí a ciência moderna vem subdividindo essa inteligência como inteligência emocional, inteligência intelectiva, inteligência social, e as múltiplas inteligências têm sido descobertas. Mas enfim, ele é um homem inteligente. Então, nós temos um ser primoroso. Mas esse ser pode atuar para o bem ou para o mal. Pode decepcionar, como também pode frustrar. E aí vem a grande pergunta. Você ainda acredita? Você ainda confia no ser humano? O ser humano possui valores. Esses valores dignificam sua conduta, estabelecem padrões de relacionamentos, estabelecem normas que vão melhor se representar no ambiente que vive, com as pessoas com quem vive. E na melhor estrutura psicológica, comportamental, esse ser humano se manifesta como um ser ideal, porque é capaz de ter uma conduta adequada, ser bondoso, ser digno, ser honesto, verdadeiro, representar a melhor forma possível de um ser que está no ambiente para contribuir para a harmonia e o vigor daquela sociedade, porque ele possui valores. Ele tem um grande potencial de força, de inteligência, de desenvolvimento. Ele sonha. O ser humano perfeito é aquele que contribui para que todos quantos estão ao seu redor evoluam e junto com ele possam transmitir a cada dia o bem-estar para todos que ali convivem. Ele olha para o seu bem-estar, mas ele olha também para o bem-estar do outro. Só que nos últimos tempos nós temos visto, nos últimos tempos não, seria desonestidade histórica dizer que o ser humano se apresenta de forma negativa de tempos remotos para cá. Não, há muito tempo, desde que o mundo era mundo, desde Caim e Abel, a inveja, a discórdia, o rancor, a angústia, as dores, as mentiras, desde que o homem era homem, desde lá dos tempos mais remotos. Mesmo sem ter desenvolvido tanta inteligência, o homem já apresentava a sua degradação moral e comportamental. E aí o homem passa a ser uma espécie que foi criada no ideal, mas no real ele só demonstra coisas negativas e ruins. E a partir dessa perspectiva, o homem luta para ter um equilíbrio entre o bem e o mal.
Claro que a gente sempre deseja que o ser humano apresente sempre as características do bem. Mas existe sim a realidade de que o ser humano vai apresentar características ruins, porque somos, sim, imperfeitos. Não conseguimos alcançar ainda a plenitude da nossa moralidade, da nossa boa conduta, não conseguimos alcançar o ápice do nosso 100%. E aí as nossas relações ficam comprometidas. As pessoas passam a ter conflitos, intrigas, mentiras, enganos por conta da problemática, da rivalidade, da guerra de um querer ser melhor do que o outro. E esse desenvolvimento começa dentro do ser humano, do indivíduo. Não é o externo que influencia, é o interno que influencia o externo. É a partir dos valores, da conduta, das suas escolhas, das escolhas humanas que o homem consegue ser bom ou mal. E isso precisa ser averiguado por cada um individualmente. Então essa pergunta retórica, se nós ainda acreditamos no ser humano, deve ser direcionada para nós mesmos. Será que eu acredito em mim mesmo ainda? Será que eu posso dar o meu melhor ainda para o outro? Será que eu posso ser o melhor que eu puder para que eu mesma viva bem, que as pessoas que estão ao meu redor vivam bem, para que a constituição que está no perímetro da minha convivência viva bem? Então, a partir disso, eu vou saber se eu estou tendo uma vida boa ou má. Se eu estou sendo um ser humano sábio ou um ser humano ignorante. E ignorante no sentido de desprezar a minha total capacidade de ser uma pessoa que está nessa terra, nesse planeta, para ser o melhor, para ser a representação do que há de melhor. Enfim, nós somos tão valiosos que nós não aceitamos, por mais que o bandido, o estuprador, o assaltante seja um criminoso e cometa um crime grave, nós não aceitamos, nada aqui no Brasil, não aceitamos a pena de morte, não aceitamos a tortura. Por quê? Porque nós entendemos que a vida ainda é um grande valor. É por isso que eu, particularmente, não aceito o aborto. Não aceito, porque a vida do ser humano é preciosa. E aí nós vamos trabalhar essa questão do aborto ainda em outros vídeos. Então nós precisamos entender que o valor do ser humano é imensurável, é incalculável. Ele está no planeta Terra onde ele é o ser mais valioso. O ser humano vale mais do que ouro, do que nióbio, do que diamante. O ser humano é o melhor que habita nessa terra. Se tivesse toda a riqueza, todo o ouro, todos os diamantes, todas as montanhas, rios, riachos, mas não existisse ser humano na terra, a terra não teria sentido. E é por isso que nós somos o melhor nessa terra. Precisamos acreditar que a história do ser humano, desde a sua criação, foi feita para ser o esplendor de uma grande glória, de uma grande virtude. E você é essa pessoa. É você que pode ser o melhor. É você que pode fazer o melhor. É você que pode sempre contribuir para fazer sempre as coisas boas virem à tona e dar crédito à existência humana. Nós podemos sim nos decepcionar. Haverá sim momentos da vida que as pessoas vão nos frustrar, vai nos ferir, nós vamos ver seres humanos intragáveis. A vontade de... Mas essas pessoas estão vivendo um momento ruim, ou estão perenemente ruins. Mas eles não determinam a grandeza do ser humano na sua totalidade, na sua sociedade. Um ser humano ruim não pode representar um conjunto de seres humanos. Não podemos acreditar que quando alguém nos faz o mal e que todas as outras pessoas também fazem o mal. Não, nós precisamos superar, ter a capacidade de resiliência, ter a capacidade de se reconstruir, respirar fundo e continuar com a esperança que nós podemos ser sempre melhores, inclusive com aqueles que nos fazem o mal. Eu sei que isso parece ser uma utopia, mas eu não estou aqui para falar de utopia. Eu estou aqui para falar
da possibilidade de que nós podemos ter um olhar bom sobre tudo. Eu acredito no ser humano. O Caio Fábio é um escritor muito conhecido aí. Ele diz que nós não devemos ter lata de lixo, porque Deus não tem lata de lixo. E lata de lixo significa quando você pega, escreve o papel, não prestou, você amassa e joga fora. Não. Nós não temos lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. Nós não podemos jogar fora seres humanos. Porque se fosse assim, nossa, ninguém estaria sobre a terra. Então eu quero que nessa hora você pense na sua capacidade de ter inteligência emocional, de ter inteligência moral, de ter inteligência psicológica, intelectual, para entender que você não pode desprezar o ser humano. Você precisa aprender. Eu preciso aprender a conviver com pessoas hostis. Eu preciso aprender a conviver com pessoas difíceis de labutar. Eu sou uma pessoa difícil. Sou. Porque eu tenho as minhas complexidades. Você também é uma pessoa difícil, talvez diferente no modelo, mas também apresenta características extremamente difíceis. E é por isso que você precisa acreditar em você. E quando você acredita em você, você acredita no outro. Quando você não acredita no outro, é porque você não acredita em você mesmo. Beijo no coração e que essas palavras sirvam para que você reflita um pouco e que faça novas conexões com o ser humano. Obrigado.